Muito a ver com a pregação de hoje, com o texto que nós vamos ler juntos agora e a mensagem que Deus colocou no meu coração, que se encontra em Isaías, capítulo 38. Isaías 38. Então eu acredito que Deus deseja nos falar algo que Ele já tem preparado os nossos corações através de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos em cima dessa passagem bíblica. Eu penso que no final a gente vai fazer uma oração aqui. Todas as pessoas que estão passando assim por um momento difícil, por enfermidades, perdas, por lutas, por más notícias que têm vindo, nós vamos orar. Eu creio que Deus deseja que nós façamos isso. Então, nós vamos ler até o 8, do 1 ao 8 de Isaías, capítulo 38. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim, retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado. Oremos. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra, pelo que ela nos diz, pelas verdades que está nela, que os nossos corações possam entender o que o Senhor deseja nos comunicar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus é muito bom, Deus é muito bondoso, maravilhoso, Deus é precioso demais. Em situações específicas, como nós lemos, Deus é capaz de mudar uma sentença quando há arrependimento, quando há oração e quando há fidelidade. Como Deus fez com o rei Ezequias. Todos nós gostamos de boas notícias, né? São preciosas demais quando a gente recebe. Mas em muitos momentos da nossa caminhada, nós recebemos notícias muito ruins. Como Ezequias recebeu uma notícia horrorosa. Pegou uma doença mortal, em que ele deveria se preparar, porque ele morreria. Quando isso acontece com todos nós, e recebemos uma notícia assim, nós podemos perceber o quanto nós somos frágeis, quanto nós estamos na mão de Deus mesmo. Então, Ezequias, meus irmãos, ele foi avisado pelo profeta Isaías. Ele era um rei muito bom. E Isaías, o profeta, era o seu conselheiro direto, o homem que tinha uma influência grandiosa para o rei naquela época. Era o profeta que estava ali dando todas as orientações políticas, né, em relação
as mensagens que vinham de Deus também, mas também em todos os assuntos. O profeta estava ali como seu conselheiro direto. E Isaías, então, ele foi para falar com o rei Ezequias essa notícia. E então, meus irmãos, essa história, ela nos ensina algumas coisas sobre Deus e também sobre nós mesmos. Eu queria, nesta noite, meditar com os irmãos. Amados, sem dúvida, para todos nós que cremos em Deus, o mesmo Deus de Ezequias, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, quando tudo parece perdido para nós, mesmo assim nós temos um Deus bondoso, misericordioso, gracioso e que ouve as nossas orações. Não tem nada mais consolador do que isso. Quem foi Ezequias? Ezequias foi um rei de Judá. Um rei que confiou muito em Deus. Ele disse na sua oração: Senhor, eu confiei em Ti. Ele obedeceu os mandamentos do Senhor. Ele realizou obras maravilhosas em Judá, em Jerusalém. E que Jerusalém também se tornou capital de Judá. Samaria tinha sido destruída já pela Assíria. E então ele eliminou a idolatria. Naquela época, na sua época, os judeus estavam idolatrando a cobra de metal, a serpente de metal que tinha sido feito por Moisés lá no deserto, e o povo trouxe aquilo como um objeto de idolatria, chamado Neustã. E o povo idolatrava uma serpente de bronze. E ele eliminou essa idolatria e trouxe a adoração somente a Deus. Ele percorreu todo o território chamando o povo para adorar a Deus. Ele fez uma reforma espiritual profunda. Esse homem foi muito importante, foi muito especial na história dos reis de Israel. Aquele homem, ele fez armas, porque a Síria era o reino poderoso daquela época. A Síria, do rei Senaqueribe, era aquele que dominava o mundo, era a maior potência na sua época. E Judá estava pequena ainda. Judá estava para ser invadida, dominada pela Assíria. E então, meus irmãos, este homem, ele ficou conhecido como aquela oração que ele fez, porque o Senaqueribe falou que ele iria invadir, e ele fez uma das coisas mais lindas que está na Bíblia, que foi pedir a Deus o livramento, e Deus livrou de uma maneira extraordinária. Deus mandou um anjo, e esse anjo destruiu 180 mil soldados assírios, em resposta à sua oração. Porque quando Senaqueribe escreveu uma carta, blasfemando e dizendo assim: ninguém é capaz de livrar vocês das minhas mãos. Ele foi com essa carta apresentar a Deus: Senhor, Senaqueribe está blasfemando contra ti, dizendo que o Senhor não tem poder. E aí Deus enviou um anjo. E essa história não está só na Bíblia. O que eu achei muito interessante é que está na história extra-bíblica. Parece que está nos escritos da própria países, naquela época, como Heródoto escreveu. E ele conta que houve uma praga no meio do exército assírio, e que devastou todo o exército. Uma outra história extra-bíblica diz que subiram ratos da terra e o povo morreu das doenças trazidas pelos ratos. Eles podem achar que foi isso, né? Mas a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor veio, não sei qual o método que Deus usou para matar, mas eles morreram. E então, Ezequias, diz a Bíblia, que nunca houve um rei como ele, tão fiel como ele, não se levantou. Depois dele, ninguém como ele. Então, um homem tão reto diante do Senhor, depois, como nenhuma pessoa é perfeita, depois ele deu umas tropeçadas.
Depois o seu coração, nos 15 anos que ele teve para frente aqui, ele deu umas vaciladas. Mas ele foi, de fato, naquela oração dele foi sincera, ele andava com Deus. E um homem que andava com Deus, ele começou a reinar com 25 anos. Quando isso aconteceu com ele, que ele recebeu o diagnóstico de morte, ele estava com 39 anos, no auge da sua idade, no auge do seu reino, um homem que tinha feito armas, ele tinha feito túneis para a população fugir do cerco da Síria, levou água, né, para eles. Ele fez uma obra extraordinária, o povo amava Ezequias. Mas esse homem, meus irmãos, no seu auge, ele adoece. E ele recebeu esse diagnóstico terrível, né? Você vai morrer. Ele recebeu essa notícia. E o que ele fez? Ele chorou. Virou a sua cara para a parede. Alguns estudiosos dizem que ele orou amargamente. O gesto dele se voltar para a parede e chorar só diante de Deus e orar significa que ele estava completamente amargurado com essa notícia. Seu rosto voltado para a parede, naquele desespero. Então ele chorou. Primeira coisa, meus irmãos, que a gente entende aqui é que a nossa oração é a única maneira de enfrentarmos os nossos problemas, as nossas duras realidades da nossa vida, não há outra. Para nós que somos servos de Deus, o único recurso que tem é a oração. É o mais imediato. É isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus deve fazer. A oração não é uma fuga da realidade. Pelo contrário, a oração é o único meio de nós vivermos a realidade com Deus diante das nossas lutas aqui na terra. É a oração. Mas o primeiro ponto que eu queria, meus irmãos, tratar aqui seria o seguinte, o que nós fazemos diante de uma sentença quando o mal nos alcança? Qual a nossa reação? Por exemplo, quando há uma situação irreversível, um prejuízo, uma perda. Esta semana, e isso acontece no nosso cotidiano, eu estava lá naquela rua debaixo do cemitério, ali em frente ao Coma Bem, e aí eu estava vendo com Jana e Alice, de repente uma batida, pá! Eu pensei que uma moto tinha atropelado uma moça, porque eu estava olhando para baixo, a Jana viu. Aí ela falou, nossa, a moça bateu. Aí aquele barulho, né, não foi moto. Ela tinha batido com o carro assim do nada. Pá, bateu com o carro dela. Um carro que estava na frente. E o carro, ela estava estacionando. Aí a gente correu, moça, você está bem? Como é que você está? Aí ela estava assim, atordoada. A Jana falou, você está bem? Está passando bem? O que está acontecendo e tal? Aí ela não falava coisa com coisa. Estou passando por um problema, eu vim pegar um bolo e não sei o quê. Alguém me mandou vir aqui, uma moça jovem. Aí no meio da semana a gente foi comer uma esfirra aqui nesse ponto, né? Ponto da esfirra aqui. Aí ela entrou com o filhinho dela. Aí ela nos viu, aí ela veio, abraçou a Jana, me cumprimentou. O que eu falei, eu sou pastor. Ela falou, eu acho que eu conheço você de algum lugar. Eu falei, eu sou pastor da Igreja Batista, talvez seja de lá. Mas ela não raciocinava direito naquele momento. Aí ela, lá no ponto da esfirra, né? Ela falou, sabe o que eu estava passando? Há 3 dias meu marido me deixou, me largou assim. Ela estava com o filhinho dela. Notícias que são constantes. Então, é uma notícia como essa, de uma perda de uma família, de um abandono, de um prejuízo, da perda do emprego, de um diagnóstico de uma doença. Qual é a nossa reação quando isso, meus irmãos, acontece? Quando vem notícias que muitas vezes não voltam mais atrás. É irreversível.
nós podemos nos desesperar, nós podemos nos revoltar, nós podemos fugir de tudo e de todos. Já teve um momento que você queria se fechar totalmente, não queria mais ninguém, porque às vezes é uma frustração que você tem numa amizade, num namoro, ou até mesmo na igreja. Como eu já vi pessoas falando assim, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de crente, não quero mais saber de nada. Me isolo de tudo e de todos, vou fugir, vou ficar na minha, não abro mais meu coração. Eu estou machucado, ferido, eu fui traído. Nós podemos nos isolar. Momentos que a gente pode correr para isso. Mas o que Ezequias fez? Quando ele recebeu aquela sentença, ele chorou e orou ao mesmo tempo. Chorar. Não tem como a gente não chorar diante das lutas, das tristezas da vida. Nós choramos, mas ao mesmo tempo ele orou ao Senhor. O choro diante de Deus, meus irmãos, é algo que a gente precisa, porque Deus está vendo. Deus conhece as lágrimas da gente. Porém, meus irmãos, preste atenção numa coisa: quem tem um Deus que está sentado no trono, nenhuma situação é o fim. Nenhuma situação é o fim. Às vezes, quando a gente está passando por ela, a primeira coisa que a gente pensa é o fim. Está acabado. Mas quem conhece um Deus, quem serve ao Deus Todo-Poderoso, que está sentado no seu trono soberano, nem o fim é o fim. Entendeu? Nem o fim é o fim. Quando eu estava, meus irmãos, meditando sobre isso, me lembrei de um pastor, na época ainda nossa, lá no Rio, pastor Israel Moreira. Ele foi pastor de uma igreja numa cidade metropolitana, no Rio de Janeiro, próximo de Niterói, faz parte da região metropolitana do Rio, chamada São Gonçalo. É uma cidade grande, tem mais de 1 milhão e talvez meio, 1 milhão e meio, 1 milhão e 200 mil habitantes. E ele é um pastor muito conhecido, muito famoso no Rio. Ele foi missionário nosso, batista, fora. E ele estava pastoreando essa igreja lá em São Gonçalo, no Rio. E então ele contraiu uma doença, câncer. E então a igreja estava orando muito por ele. Orando. E ele ficou conhecido porque, sabe o que ele disse? Naquele seu quadro, porque a doença tinha tomado conta mesmo. Ele disse assim: meus irmãos, se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. E é verdade. Porque para um servo do Senhor não tem um fim. De fato, ele viu a glória de Deus. Ele não ficou curado, não. Deus levou. E certamente ele viu a glória de Deus. Porque não é o fim. Sabe aqueles irmãos que a gente visita, que estão no leito de morte, e que a gente vai visitar com o coração bem apertado, e que a gente sai mais edificado e feliz quando a gente visita, de a gente poder ver a alegria que está no coração, a esperança, a felicidade. A gente fazia isso, via isso na irmã Mariana, né? Marianinha. Quando a gente visitava, o quanto a gente saía feliz na visita da nossa irmã que estava com a doença da morte dela. Porque, meus irmãos, o servo do Senhor, ele tem um Deus que está sentado no seu trono de glória, de poder e de majestade. Mas o que a gente precisa se perguntar é: como nós reagimos diante das más notícias? Nos revoltamos? Nos frustramos contra Deus? E paramos de servir? Muitos param de servir a Deus. Muitos param de caminhar com Deus diante de situação como essa. Ezequias, portanto, meus irmãos, ele não se revoltou contra o profeta, porque tem gente que se revolta até contra o profeta, né, com o servo de Deus, porque foi Isaías que levou a má notícia. Ele poderia, como rei, falar: pegou pesado. Nossa, esse profeta pegou pesado. Em vez dele ter um jeitinho para falar comigo, ele vai colocar culpados, ficar chateado porque por isso, por aquilo.
O profeta o rei Ezequias, ele não ficou indignado com a doença em si. Ah, que terrível, que maldição. Né? Não ficou procurando, dando atalhos para o seu problema, não. Ele chorou, ele orou, mas ele, meus irmãos, ficou com seu coração ali diante de Deus. Ele foi buscar Deus em oração. É o que nós precisamos. Imagine, meus irmãos, se todos nós, em momentos como esse, tivermos o nosso coração brigando aqui com o microfone e com o púlpito, nós imediatamente fizermos como ele fez, apresentar em oração. Sabe o que a gente ganha com isso? Pelo rei Ezequias ter feito isso, há 3 livros da Bíblia que falam sobre essa mesma história. Parece uma copiou uma cópia, o Reis e Crônicas, além do profeta Isaías. Mas em Reis diz que Isaías, ele sequer saiu da região do central, que veio a palavra de Deus ao profeta e falou: volta e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Volta lá e diz: eu ouvi e eu vou acrescentar e fazer mais algumas coisas com você. E eu fico imaginando, meus irmãos, que às vezes, quando a gente está passando por luta, nós atrasamos o agir de Deus, porque a gente fica atirando para tudo que é lado. A gente fica revoltado, a gente não entende o agir do Senhor, e às vezes é 1 mês, 2 meses, e a gente indignado. Se a gente fosse imediatamente, será que a gente não entenderia o que Deus estava fazendo? O porquê que a gente estava passando por aquilo? Mas não, às vezes, diante de uma luta, a gente fica perdido, não consegue orar, não consegue buscar Deus, porque o nosso coração está focado no mal, no problema, na desgraça. Mas se nós fizermos sempre como Ezequias, e é isso que a gente precisa fazer, é no choro, é no desespero, mas vai no joelho e apresenta, porque Deus só quer que a gente entenda o que Ele está fazendo. Deus só quer que o nosso coração confie e se cale diante dEle. E não ficar desesperado por um longo tempo, morrendo, sem entender o que Deus está fazendo. Então, em Reis, capítulo 20, segundo Reis, capítulo 20, versículo 4, Isaías ainda estava na área, ainda estava na região, naquele lugar, né? Antes de Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e vai lá falar. Foi rápido. Mas por que foi rápido? Porque ele foi para Deus em oração. E a gente, meus irmãos, ainda que não tenha o mesmo resultado da resposta, de dizer assim, vai ser curado, não vai morrer, mas a gente vai entender o que Deus está fazendo. A gente vai consentir com Deus e entender o porquê que as coisas estão acontecendo. E o crescimento vai ser muito grande. Segunda coisa, a oração que ele fez. Meus irmãos, quais palavras de oração nós podemos falar diante de Deus, numa situação parecida com a dele? Porque sabe qual foi a oração que Ezequias fez? Verso 3, vamos ler de novo. Verso 3, Isaías 38, 3, ele orou assim e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E aí ele chorou muitíssimo. 3 coisas que ele fez, que ele orou. Ele disse assim: Senhor, eu te servi. Senhor, eu fui fiel. Senhor, eu andei contigo. Será que a gente pode fazer essa oração? Será que eu e você podemos fazer essa oração agora e dizer isso para Deus? Senhor, eu estou te servindo. Senhor, eu estou sendo fiel. Senhor, eu estou andando contigo. Às vezes a gente não entende porque Deus respondeu aquilo para o rei. É porque ele, meus irmãos, estava em condições de orar diante do Senhor.
ele declarou para Deus como ele estava andando. Não foi uma barganha a sua oração não foi uma barganha com Deus, de dizendo, do tipo assim, né? Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor. A partir de agora eu vou andar contigo, se o Senhor me curar. Se o Senhor me curar, o Senhor vai ver o tamanho do crente que eu vou ser. Não, ele não fez isso. Ele também não fez uma oração de teatro, aquela oração de templos, que a gente vê, orações aparentemente fervorosas no templo, bonitas no templo. Não, e ele também não disse, Senhor, o Senhor pode se preparar que agora eu vou ser fiel, porque na verdade eu estou perdido. Não tem para onde ir, eu vou ser fiel agora. Então é a partir de agora que eu... Não, ele não fez isso. Ele disse que ele fez no passado. Ele disse assim, eu te servi, eu fui fiel, eu andei contigo. Até aquele momento, ele estava em condições. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Sabe por quê? Porque o que Deus espera de cada um de nós é que nós possamos fazer essa oração agora, para que quando vier tempos difíceis, a gente poder fazer e continuar orando. O que Deus deseja, meus irmãos, é que nós façamos isso, porque Jó fez isso. Quando a calamidade bateu a porta de Jó, ele também orou dessa mesma forma. O livro de Jó representa exatamente o seu estado, mas também a sua defesa diante do Senhor, nosso Deus. Portanto, meus irmãos, o tempo de nós andarmos com Deus é agora. O tempo de nós servirmos a Deus é agora. E o tempo de nós sermos fiéis a Deus e andar com Ele é hoje, é agora. Então Deus deseja de cada um de nós que nós vivamos e que nós façamos essa oração. Deus quer que nós tomemos uma posição de, a partir de agora, fazermos sempre a oração do rei Ezequias, com as nossas palavras, logicamente, mas fala, Senhor, eu estou te servindo, eu estou procurando ser fiel, eu estou procurando andar contigo, Senhor. É hoje. As palavras de oração, meus irmãos, elas dizem que Ezequias devem ser as nossas palavras de oração. Mais uma vez, hoje, você pode fazer essa oração de verdade? Senhor, eu estou andando com fidelidade, eu estou te servindo, eu estou andando contigo. A gente precisa entender, e é importante a gente lembrar que Deus não se impressiona com nossas orações. Que Deus, Ele não se impressiona com palavras bonitas de oração. Palavras bonitas de oração que são feitas geralmente nos templos lotados. Palavras poderosas. Deus não se ilude com palavras bonitas de oração. Deus, Ele se impressiona com vidas bonitas, não com orações bonitas. E orações bonitas, elas procedem de vidas bonitas diante do Senhor. Deus, ele não... A oração que move os céus, que move o coração de Deus, meus irmãos, são orações que são sinceras. Não são orações perfeitas. Vamos ver, o irmão faz uma oração perfeita. O que Deus quer são orações sinceras. E Ezequias, ele fez uma oração curta. Mas uma oração, meus irmãos, que veio da sua alma. A sua alma estava dentro daquela oração. E a oração dele foi uma oração encharcada de lágrimas. Muitas vezes a nossa oração, ela vem com isso, ela vem com as lágrimas da nossa alma, porque representa a sinceridade, a dor do nosso coração, da nossa vida. A terceira coisa, meus irmãos, será que Deus está fazendo isso conosco? É capaz de fazer isso conosco? Quando o rei recebeu a notícia e que mandou o profeta Isaías voltar,
Sabe o que Deus falou no verso 5? Diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Deus falou: ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Será que Deus está ouvindo a minha oração e a sua? Será que Deus, ele vê realmente as nossas lágrimas? Sim, meus irmãos, sem dúvida nenhuma. Para mim, uma das coisas mais impressionantes é a gente ter um Deus que ele ouve a oração individual. O que me chama muita atenção nesse texto é isso, que Deus, ele mandou o profeta falar o seguinte: o rei, o Ezequiel, fala para ele lá que eu ouvi a oração dele. Como Deus ouve a oração do Wesley, da Lídia, a minha e a sua oração. Quantos bilhões milhões de crentes no mundo. E Deus é capaz de ouvir a oração de cada uma individualmente, pessoalmente. E um Deus que está vendo as lágrimas de cada um. Por isso que Jesus prometeu, no livro do Apocalipse, Jesus falou que enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Nós ainda acreditamos nisso? Que quando nós oramos, nós estamos orando a um Deus que ouve a minha oração e a sua oração, meus irmãos. Porque isso precisa estar muito destacado. Sabe por quê? Eu acho que a maior tragédia da vida espiritual é quando nós oramos por orar. É quando nós oramos por um mero formalismo religioso. É quando nós oramos porque, meus irmãos, nós já estamos acostumados a orar. Um dos maiores problemas da nossa vida espiritual é quando nós não oramos mais com fé e com a certeza de que a gente está orando e Deus está ouvindo. O rei Ezequias, ele tinha experimentado, e diz os estudiosos que a experiência dele com Senaqueribe, em que ele orou e Deus mandou o anjo para matar 180 mil soldados assírios, tinha acontecido um pouco antes disso aqui. Então, há pouco tempo antes, Ezequias foi a Deus em oração, apresentando a carta que Senaqueribe mandou, dizendo que Deus não era capaz de livrar Judá e o seu reino das mãos da Síria. Nada podia livrar. Podia orar, podia fazer o que fosse, mas não. E aí ele apresentou a Deus em oração e Deus agiu de uma maneira tremenda. Então ele sabia que a sua oração era ouvida por Deus. Ele experimentou isso. Ele estava se relacionando com um Deus que é pessoal. Ele estava se relacionando com um Deus que é um Deus de cada um indivíduo, de cada indivíduo. Isso é tremendo, meus irmãos. Muitas vezes a gente se perde, que a gente dobra o nosso joelho, ora, e a gente, às vezes, já está no automático, no piloto automático, e não acredita que nós temos o Criador do universo que está ouvindo a nossa oração. Mas não é somente a oração no tempo de desespero. É um Deus que está ouvindo a nossa oração de gratidão, a nossa oração de louvor, de exaltação. Nós caminhamos com um Deus vivo, que está ouvindo cada oração que a gente faz. Isso para mim é um grande milagre, é um grande feito. Isso é o que nos motiva da gente poder caminhar com Deus que de fato ouve a nossa oração. Louvado seja o nome dele, meus irmãos. Para mim, como disse Tiago, capítulo 5, versículo 15, né, que diz assim: muito pode a oração feita por um justo, o maior poder na oração está no fato de Deus ouvir a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. E isso é bênção demais, meus irmãos. Deus, Ele não nos deixa nos nossos momentos difíceis. E quanto às lágrimas, sozinhos, né? E quanto às lágrimas, as nossas lágrimas? As nossas lágrimas, meus irmãos, também são vistas por Deus. Deus falou: eu vi as suas lágrimas. Um Deus que vê chorando. Um Deus que observou ele chorando. Um Deus que estava ali vendo o seu choro. Em algumas passagens da Bíblia mostra que Deus, Ele vê o choro da nossa alma. Ele sabe que a gente está mal, que a gente está triste. Ele está vendo.
Deus viu o choro de uma criança, de um adolescentezinho, de um jovenzinho chamado Ismael, quando Sara quase que obrigou Abraão a despedir Agar, que era uma serva, e o seu filho Ismael. Aí diz a Bíblia que Ismael estava lá no deserto, chorando. Aí diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 21, versículo 17. Deus falou assim: eu vi o choro, as palavras, a voz, eu vi a voz do menino, né? Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele diz: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ele deveria estar chorando já de sede, de fome. E Agar distanciou ele para que ele pudesse morrer lá e ela não vê a morte do filho. Então Deus viu as lágrimas do rei Ezequias. Deus vê a tua lágrima. Deus está vendo o teu choro. E Jesus disse: eu enxugarei dos teus olhos toda lágrima. Nós temos um Deus, meus irmãos, que Ele cuida das nossas dores, dos nossos fracassos, das nossas dificuldades. Por isso que a gente não está sozinho. Por isso que diante das tragédias da vida, um crente, ele sempre conta com Deus, ele sempre conta com Deus. E por último, Deus ainda é capaz de fazer o impossível por nós? Deus ainda é capaz de fazer o que está em Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz que Ele faz abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos segundo a sua vontade. Será que nós temos ainda, servimos a esse Deus? Caminhamos com esse Deus? Temos a certeza de que é a esse Deus mesmo que nós servimos? Meus irmãos, Deus chegou para o profeta e falou assim: Isaías, volta, fala a Ezequias que eu ouvi e vi as tuas lágrimas. Eu vi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eu acrescentarei 15 anos. Há um conceito sobre Deus que nós temos, e que Deus é imutável, né? A imutabilidade de Deus. Mas eu imagino, meus irmãos, penso que dentro da soberania de Deus, do seu projeto, da sua agenda soberana, Deus é tão bondoso que Ele deixou que o povo que ora se quebranta, ele possa mudar realmente a sentença. Deus, Ele não volta atrás como nós homens. Deus, Ele não se arrepende como os homens que são imperfeitos. Porque nós nos arrependemos e voltamos atrás quando nós erramos. Quando nós muitas vezes vimos a besteira que nós fizemos. Não é assim com Deus. Deus deixou, na sua agenda soberana, a possibilidade de: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, então eu ouvirei dos céus. Deus é soberano. E também é de forma específica, não é geral. Deus é capaz de socorrer. E em casos especiais como esse, Deus é capaz de ressuscitar o morto. Deus é capaz de tirar uma pessoa de uma morte. Mas uma coisa certa é que Deus sempre ouve as orações. É que Deus nunca nos abandona, é que Deus sempre nos conforta e caminha. Mas Deus falou ainda mais. Deus falou: eu vou te livrar, ó rei Ezequias, e eu vou livrar todo esse povo. E eu ainda vou te dar um sinal, é que o sol vai voltar. Em alguma ocasião Deus parou o sol. Mas Deus falou assim: eu retrocederei a sombra de um relógio lá, que era o relógio primitivo, que era medida as horas pela sombra de uma escada do rei Acais, né, dos graus lá. E Deus falou: eu vou voltar aqui a sombra. Deus retornou. Eu fiquei imaginando, por que Deus fez isso? Porque era algo sobrenatural. O que Deus queria mostrar, e partiu de Deus, não foi um pedido do rei. Deus, eu quero uma prova, eu quero que o Senhor mostre que o Senhor está comigo. Não, Deus quis fazer aquilo. E Deus falou: eu retrocedei a sombra do relógio de Acais.
10 graus, e diz a Bíblia que Deus assim fez, como prova de que aquilo era algo que somente Deus poderia fazer. Assim era o que Deus estava fazendo para o rei Ezequias e para o povo. O que Deus estava dizendo era o seguinte: eu estou fazendo uma obra que só eu posso fazer, ninguém mais na terra. Ninguém pode voltar o sol, ninguém pode parar o sol. Então é algo que eu estou fazendo. Ou seja, Deus queria mostrar que o Deus que cura uma doença incurável e um diagnóstico de morte era o Deus que tem o poder sobre o tempo também, é o Deus que controla o tempo. É o Deus que tem o poder sobre a morte, porque o homem iria morrer. Então, a vida e a morte estão nas mãos do nosso Deus. Ele é capaz de impedir que haja uma morte. O processo natural é a morte da nossa carne. Mas Deus, ele tem o poder sobre a morte. Ele disse isso claramente nessa passagem. Ele tem também, meus irmãos, o poder sobre os dias da nossa vida. Ele contou, ele falou, mais 15 anos eu te darei. Então é o Deus que tem o controle em cada dia que nós vamos viver, nós como seus servos. A vida do rei estava nas suas mãos, nada podia fugir do seu controle. Deus estava controlando o universo, controlando o sistema solar. Deus que está no controle de todas as coisas. Isso que Deus estava mostrando. Irmãos, é esse Deus que nós servimos, é um Deus que cada dia, cada segundo do nosso viver está nas mãos de Deus. Por isso que a gente não pode se desesperar na calamidade, nos momentos difíceis. A vida do rei, a vida do povo ali, o rei, naquela época, era o representante direto do povo e era a proteção do povo. Era o rei que defendia a nação da invasão, era o rei que construía muralhas. A morte do rei significava a morte de todos ali, a invasão e a escravidão de todos. Então, a vida do rei, a vida dos outros dependia do rei. Por isso que Deus falou, eu vou te proteger e vou proteger todo o teu reino, que depende de você. Por isso que Deus deu proteção naquele momento. A vida do rei estava nas mãos do nosso Deus. Meus irmãos, que a gente não se esqueça jamais de que nós servimos ao Deus da Bíblia, ao Deus dessa palavra, ao Deus que está no controle de tudo, a um Deus que está acima dos diagnósticos de morte, de perdas que nós passamos, de acidentes, de desastres, de calamidades. Nós podemos passar por isso porque nós estamos num mundo de guerra, num mundo de dificuldade, mas nada disso é o fim para nós. Nós temos um Deus todo-poderoso em que nós podemos confiar, continuar na presença do Senhor. Por isso eu queria nesse momento orar, vamos orar juntos. Principalmente os irmãos que estão lidando com enfermidades, com perdas de entes queridos, com problemas nos relacionamentos, problemas familiares, problemas financeiros. Eu gostaria que nós, em cima dessa palavra, de que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que ouve as nossas orações, que vê as nossas lágrimas, nós possamos, meus irmãos, dizer, Senhor, Tu ouves a minha oração. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Você gostaria de vir aqui para a gente orar junto? Saia do seu lugar e vamos orar juntos. Você está passando por algum momento assim? Enfermidade, luta, perdas, prejuízos. Vamos orar juntos? Eu creio no poder da oração também. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante do mesmo Deus que nós lemos, pregamos e ouvimos. Deus que Ezequias orou, o Deus do profeta Isaías, o Deus dos profetas,
o Deus dos reis de Israel, o Deus dos patriarcas, o Deus dos apóstolos, o Deus de Jesus, o Deus da igreja, o Deus que está conosco. Deus, nós apresentamos nossas vidas a Ti, os nossos corações, também as nossas dores, os nossos fracassos, as nossas lidas, os nossos sofrimentos. Nós apresentamos a Ti na certeza de que nada é impossível para Ti. E que para nós, ó Deus, não existe nenhuma palavra que seja o fim de todas as coisas para nós. Porque nós recebemos a Tua eternidade. Porque nós caminhamos com um Deus que está no seu trono de glória, de poder e majestade, e tem o controle de tudo que nós passamos aqui na terra. É o Senhor das nossas vidas, é o Criador de tudo que há. Nós nos lançamos a Ti neste momento, nós nos rendemos completamente a Ti, nós acreditamos nos Teus milagres, nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo. Deus, Tu és aquele que consola os nossos corações. Toma as nossas vidas diante de Ti, os nossos, tudo que temos, todos os que estão em nossa responsabilidade, nossas famílias, Senhor, nossa profissão, tudo que temos e somos diante do Teu altar. Abençoe, Senhor, o Teu povo, restaura os nossos corações e dá-nos, ó Deus, esta mesma fidelidade que Ezequias apresentou a Ti, que possamos continuar na Tua presença, apesar de momentos ruins. Abençoe os Teus servos que se encontram neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, meus irmãos, por virem. Deus abençoe, Deus dê força, em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor e encerrar. Tenho 2 avisos. Cantina é um deles, né? Hoje, a feijoada. 7? Amém. Meus irmãos, olha, ou você come feijoada aqui hoje por R$7, ou você já tem um almoço amanhã por R$7. Então, desça e ou jante aqui uma feijoada, ou prepare para amanhã. Ou faça as duas coisas, ou jante aqui e compre a feijoada de amanhã já. Eu já fiz isso, já tenho a comida de amanhã. Então está lá embaixo a R$7. A outra coisa, teve um irmão militar que esqueceu sua Bíblia aqui, de capa verde, e a irmã Samara avisou ao Robson, ele me avisou. Então, quem encontrou uma Bíblia de capa verde, por favor, dá um toque ali, diga onde você viu essa Bíblia, que ela foi perdida aqui, tá bom? Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor e depois estamos despedidos e que Deus desde já abençoe a sua semana, no nome de Jesus.